Olá, eu chego agora com mais uma edição do Destaques, trazendo muitos assuntos importantes e desde já agradecendo a sua companhia. O primeiro tema de hoje é saúde. A gente sempre debate aqui. A obesidade está associada ao aumento do risco de pelo menos 13 tipos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A relação envolve doenças como câncer de intestino, fígado, pâncreas, rins e de mama em mulheres após a menopausa. Para especialistas, o controle do peso, alimentação adequada, atividade física e acompanhamento médico fazem parte de uma estratégia de cuidado ao longo da vida. Por muito tempo, a obesidade foi associada principalmente ao diabetes e às doenças cardiovasculares. Mas o avanço das pesquisas mostra a associação do excesso de gordura corporal a tipos de câncer. Isso facilita, aumenta o risco de desenvolvimento de pelo menos 13 tipos da doença. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Vitor Camarão, que é médico com foco em saúde, performance e longevidade. Dr. Vitor, o excesso de gordura corporal está associado a esses tipos de câncer, são 13 tipos de câncer. Como é que isso se desenvolve no nosso corpo? Tudo bem, amigo. Assim, qual a causa principal? O excesso de obesidade, o excesso de peso, a obesidade, o que ela acontece? Ela causa um processo inflamatório. A gordura é inflamatória, a obesidade é uma doença inflamatória por si só, né? Então isso aumenta a inflamação no corpo, aumenta a resistência insulínica e também mexe muito nos hormônios. Com isso, tem esse risco maior de desenvolver alguns tipos de câncer. São 13 no total, né? Os 3 principais: câncer de mama, principalmente na paciente na menopausa, né, pós-menopausa, câncer de colo retal, né, câncer de parte intestinal, e também a câncer de endométrio, que é o colo de útero, né, que é aquele que é prevenível também, né. Então, assim, esses são os 3 principais. Esse risco pode variar de 2 vezes o risco até 7 vezes o risco de desenvolver câncer de mama só devido à obesidade. Então, assim, algo que é resolvível, algo que você consegue controlar, é fácil? Não é fácil. Principalmente a manutenção, mas é algo que é resolvível, você consegue controlar e consegue ter realmente uma qualidade de vida melhor e reduzir risco, tanto de câncer como também, como você mesmo falou, diabetes, risco cardiovascular, hipertensão. Doutor, quanto mais tempo você fica com aquele excesso de gordura corporal, pior, aumenta ainda mais os riscos? Com certeza, quanto mais tempo, pior. É tanto relacionado ao grau de obesidade, como relacionado também ao tempo de obesidade, o tempo que essa pessoa foi obesa. Não é à toa que eu tenho pacientes de emagrecimento que, por mais que hoje está aqui 1 ano do processo, já emagreceu, já saiu da crise, mas a gente sempre tem que considerar o histórico dele. Então, eu trato ele, por mais que ele esteja, por exemplo, no peso ideal, a gente ainda assim eu vou considerar ele, para o risco cardiovascular, como um ex-obeso. Por quê? Porque eu vou ter que investigar a parte cardíaca dele todinho, tratar investigar a parte cardíaca dele como se fosse um obeso. Por quê? Porque ele traz essa bagagem. Então, ele tem, quer ou não, claro, você reduz consideravelmente isso. Mas como é um peso que ele traz, principalmente o paciente que foi uma vida toda obeso, como por exemplo, como eu já fui, então é uma preocupação a mais que a gente tem que ter. Claro, tem essa carga, se reduzir essa carga melhora absurdamente, mas o cuidado sempre tem que ser mantido. Por isso que a obesidade não deve ser tratada apenas como uma questão estética, né? Uma questão de problema realmente de saúde. Realmente é um problema de saúde. E assim, e obesidade é uma coisa para o resto da vida. Eu comparo a obesidade a um câncer. Em que sentido? O câncer você trata, mas cuida o resto da vida. A obesidade é do mesmo jeito. Se você não cuidar, você trata, você emagrece, mas se você não cuidar o resto da vida cuidando, ela pode voltar. Então, assim, é algo que vai além da saúde. Estética é importante? Muito. A pessoa tem que se sentir bem consigo mesma, mas vem a base aí a saúde. Tanto para a parte do risco de câncer, hipertensão, tudo, e até qualidade de vida. Você se sentir bem consigo mesmo, você conseguir chegar aos 60, 70 anos bem, sem precisar, como eu até brinco, que o meu maior objetivo de vida é chegar na fila ali do mercantil, com 65 anos, reclamar que eu estou na fila do idoso. É não parecer estar assim, a intenção é exatamente, é tratar, a gente ter qualidade de vida, longevidade. Doutor, e aí como é que as pessoas podem, fazer esse tipo de cuidado? É um cuidado ao longo da vida, mas é o cuidado de ter uma vida realmente saudável, né? Assim, com a prática de exercícios físicos, com a dieta balanceada. Que dicas o senhor dá nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo? Assim, além do sedentarismo,
né, da obesidade, tem o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Porque tem aquele gordinho, eu era gordinho, mas eu fui perdendo peso e sempre fui ativo, e acabei ficando mais ativo. O problema é exatamente esse, é junto à obesidade com o sedentarismo. Então, o que é o ideal? A pessoa começar a se movimentar. Eu tenho um desejo de emagrecer? Então, comece. O importante é a pessoa começar a ir atrás do nutricionista, ir atrás do médico para o acompanhamento e não fazer tudo de cabeça, não seguir influenciadorzinho que fica falando besteira, não fazer coisa que vê no Instagram, seguir um acompanhamento adequado. Por quê? Porque a pessoa emagrece de maneira saudável, né, e consegue manter. Né? Então, assim, dica importante, durma, o sono é importantíssimo, né? Tente procurar alimentos mais saudáveis. Todo mundo, isso é o básico que muita gente sabe. Só falta seguir e tenta fazer atividade física. Todo dia começa ali com 20 minutinhos de caminhada, vai progredindo aos poucos, entra na musculação. É chato a musculação? Muitas vezes é chato, né? É uma coisa monótona, mas aos poucos você vai pegando o gosto, principalmente quando você começa a ver o resultado. Então, assim, o mais importante é começar. Começando, tendo um ambiente também que proporcione isso, que é pessoas que lhe estimulem, amigos que lhe estimulem, família que lhe estimule a emagrecer, a atividade física, isso ajuda bastante. Isso ajuda em todos os aspectos da vida, né, doutor? Assim, não só na questão da saúde, mas também no bem-estar, assim, no seu trabalho, na sua casa também. Tudo, no bem-estar, no seu trabalho. Você fica uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais motivada, melhora cansaço, melhora disposição, né? E aí vem a questão também do ambiente. Você ter pessoas que lhe contaminem com algo assim é maravilhoso, né? Lá em casa, eu e minha esposa treinamos, minha enteada já perdeu quase 14 quilos, né? Inclusive só por ter vendo eu e minha esposa, a gente bem ativa, ela começou a se empolgar. Hoje em dia, ela tira o celular dela, mas não tira a academia, entendeu? Então, assim, essa contaminação do ambiente ajuda bastante. E, claro, e também disseminar isso, promover saúde, promover qualidade de vida. Isso é importante. Não a pessoa pegar para si isso e estimular outros, é muito importante. Não tem peso nem idade, né, para começar. Não tem peso nem idade. Eu tenho pacientes de 14 anos e tenho pacientes de 70 anos de idade. Então, assim, o importante é começar. É começar algo. E, assim, você vai viver mais, mesmo que comece aos 70, com certeza vai viver, vai te dar mais qualidade de vida. Doutor Vitor Camarão, obrigado, viu, pelas suas informações. Está aí as dicas, né, e esse alerta para o controle da obesidade. Já visto ter essa associação, né, com diversos tipos de doença, ao diabetes, às doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer. Agora a gente volta ao estúdio. É isso, a gente sempre trazendo essa palavra de quem entende, de quem está realmente no dia a dia e vivencia essa relação com os pacientes. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta em instantes. Uma sessão solene foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado em comemoração ao Dia do Economista. A data é celebrada oficialmente em 13 de agosto e marca a sanção da lei que criou e regulamentou essa profissão tão importante para todos nós. A economia está presente em decisões que afetam tanto a vida das famílias quanto o funcionamento de empresas e do poder público. A Assembleia Legislativa do Ceará realizou uma sessão solene para marcar o Dia do Economista e reconhecer a contribuição desses profissionais para a sociedade. O presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará destacou a importância do economista para o desenvolvimento do Estado e das empresas. Poder reconhecer o papel do economista hoje na sociedade, quanto que ele contribui com a criação de políticas públicas, levando desenvolvimento econômico, conseguindo criar estudos de mercado para poder dar um norte tanto para o setor empresarial como para o setor público. Isso mostra a importância que o economista tem na sociedade. Então, poder dar essa singela homenagem aos nossos economistas, isto é muito importante porque você une cada vez mais uma classe que vem desenvolvendo um grande trabalho, mas também precisa desse reconhecimento e você poder mostrar para a sociedade o quanto que nós estamos aí trabalhando juntos, isso mostra essa união. Então, é um pensamento de que o economista de hoje pensa sempre na economia do amanhã. E esse amanhã é o futuro do desenvolvimento econômico do nosso Estado, do nosso país. Durante a solenidade, profissionais de diferentes áreas de atuação foram homenageados pela contribuição para a análise e o planejamento econômico. Entre os homenageados, estudantes, professores, autoridades, jornalistas e empresários.
receberam placas comemorativas, entre outros, o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF Ceará. É uma grata satisfação para mim, como economista há mais de 30 anos, estar recebendo essa homenagem. O profissional de economia, é um profissional que tem atuação decisiva, nas empresas e no governo, na definição de políticas públicas, e o nosso Corecon aqui é bastante atuante. E, como presidente do IBEF, nós temos como associados vários economistas, contabilistas e financeiros de uma forma geral. E essa comenda, essa homenagem, esse reconhecimento, muito me envaidece, e eu compartilho com os demais colegas economistas. Como eu disse, já são mais de 30 anos de atuação como profissional da economia, filiado ao Corecon e formado aqui pela Universidade Federal do Ceará. Estudar fora é o sonho de muitos jovens e adolescentes. A oportunidade de conhecer uma nova cultura e acessar novas possibilidades movimenta muita gente e gera, claro, horas de estudo. Você vai conhecer agora uma cearense que se esforçou e, em meio a muitos obstáculos, ganhou uma bolsa de estudos na China. Ela se chama Clara Alicia Lourenço Germano. Com apenas 16 anos, a estudante foi uma das 10 brasileiras selecionadas para o programa internacional AFS Global State Academies 2026, com apoio da BP. O foco: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quando eu recebi o resultado de que eu havia sido aprovada, para mim foi uma emoção muito grande, porque nunca passou na minha cabeça anteriormente que eu iria para um outro país e principalmente para a China. E é uma coisa que desde quando eu estava me inscrevendo que eu estava falando, eu estou indo não somente por mim, mas para carregar a história que outras pessoas passaram na minha vida também carregam. Então, trazer essa oportunidade, mostrar que jovens daqui do Ceará também podem conquistar esse espaço, porque é muito difícil para a gente que é do Nordeste conseguir chegar em um local tão grande quanto esse, e principalmente daqui do Ceará. E ter a oportunidade de estar ali foi algo incrível que eu acho que nunca eu vou conseguir me esquecer de algo que aconteceu ali. Foram 5 vagas para a China, 4 para a Índia e 1 para o Egito. Os jovens selecionados têm perfis marcados pela prática em projetos de robótica, Olimpíadas científicas e ações voltadas à sustentabilidade nas suas comunidades. Ela passou aproximadamente 30 dias em território chinês, com jovens de aproximadamente 15 países. O objetivo? Interação, mostrar informação e estudar cada vez mais, para aprender um universo que só o mundo da educação é capaz de proporcionar. O programa une formação técnica de ponta a uma vivência intercultural intensa. Ao final, os participantes conquistam uma certificação internacional em impacto social desenvolvida em parceria com a Universidade da Pensilvânia. Histórias que inspiram uma nova geração a olhar para o futuro com inovação e responsabilidade global. Desde pequena, o meu sonho era fazer um intercâmbio. Só que eu nunca tive a condição financeira de poder fazer isso. Eu ainda me lembro de quando mais nova, ficava direto pesquisando como poder participar de um intercâmbio, só que essas coisas eram muito caras. Até que em um momento eu estava pesquisando sobre intercâmbios gratuitos e eu encontrei a IFS, que foi essa experiência marcante na minha vida. Suziane relata que incentivou a filha aos estudos desde a infância e não mediu esforços para vê-la conquistar o mundo. A Clara, ela sempre foi o nosso orgulho, né? O nosso grande tesouro. A gente sempre teve uma grande aposta na nossa filha. Eu fui mãe solteira, tive muita ajuda da minha irmã, da minha mãe com ela. Então, assim, quando você tem um filho que ele traz esse orgulho para a gente, é quando você tem a certeza de que tudo o que a gente fez valeu a pena. Eu acho que esse momento agora foi um momento inicial na vida dela. Eu acho que ela tem grandes coisas ainda para trazer para a vida dela. Eu sempre apostei muito, eu sempre falei para ela que a educação era sempre o principal caminho e que
principalmente por a gente não ter tantos recursos, não ser de uma família, vir de uma família humilde, que essa base dela sempre procurar melhorias, buscar mais, pela educação, sempre será o caminho certo. Então, assim, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito feliz por todas as conquistas que ela já conseguiu e que ela vai vir a conseguir mais. E ela tem um futuro brilhante, a gente nunca vai desistir de estar do lado dela, sempre apoiando, sempre querendo o melhor. Eu já sou uma mãe ciente de que eu tenho uma filha que não vai morar aqui durante muito tempo, porque eu tenho certeza que aqui não é o lugar dela, porque aqui é muito pequeno para ela. Então, ela é muito grande e eu só espero coisas melhores. É isso, parabéns aí pela trajetória e muito sucesso daqui para frente. Vamos ao intervalo rápido e o Destaques volta em instantes. Fortaleza recebe em setembro o FENASSE 2026, evento voltado à valorização do artesanato e da cultura brasileira. Além de movimentar o setor artesanal, o festival busca aproximar o público de diferentes expressões culturais do país. O evento também apresenta oficinas e experiências relacionadas ao fazer artesanal, destacando diversidade, cultura e identidade nordestina. A FENASSE 2026 vai ser realizada aqui em Fortaleza entre os dias 4 e 13 de setembro, em um evento que vai reunir artesãos de diversas regiões do país, também produtos autorais e manifestações culturais. Eu estou aqui com a Estela Pavan, ela que é idealizadora da FENASSE, presidente do Sindeventos, vai contar para a gente o que é que tem de novidade nesse ano na FENASSE, o que é que a FENASSE está trazendo neste ano, Estela? Esse ano a gente está com toda a frente do pavilhão oeste, ou seja, a Washington Soares todinha, né, esperando por vocês e trazendo ainda mais artesãos. Essa edição terá mais de 3.000 artesãos do Brasil inteiro. A gente está com a segunda edição, só que agora bem mais forte, bem mais robusta, do nosso Festival de Música Autoral, agora em parceria com a Casa da Vovó Dedé, então está trazendo muita novidade. E o Senac, ele não está só aqui nesse ambiente maravilhoso, ele está numa parceria mostrando o Senac na moda. E a gente, na FENASSE desse ano, vai ter muitos desfiles, mostrando o melhor do artesanato e da moda cearense, mas também das tendências do artesanato de todo o Brasil. Ou seja, além de você ter a parte cultural e visitar um evento que é completo, porque você faz oficinas totalmente gratuitas, você conhece muita gente, você tem oficinas de gastronomia, você tem shows nacionais e tem um lado que é muito significativo, que é a nossa parceria com o Mesa Brasil. A entrada do nosso evento é 2 quilos de alimento não perecível, que é doado para o projeto do SESC, né, que é o Mesa Brasil. Na última edição, nós arrecadamos mais de 20 toneladas. Esse ano, a gente quer bater recorde. E então, eu chamo que todo mundo abrace essa ideia e realmente venha fazer a diferença. Porque a FENASSE, mais do que nunca, esse ano o tema é Cultura que Transforma. Ele transforma na sustentabilidade, na economia criativa, na cultura do dia a dia e também na diferença que você faz na vida de cada um. Porque quando você senta e começa a conversar com as nossas artesãs e artesãos, a gente viu que mudou a vida dessas pessoas, da primeira até a última FENASSE. Então, eles começam a contar histórias. E isso nos envaidece, nos enche de orgulho, porque a FENASSE, ela faz diferença na vida de muitas pessoas. E aí, um evento grandioso como esse, né, da FENASSE, Estela, ela acaba colocando o Ceará
o Fortaleza, o Ceará, ainda com mais evidência, assim, como realmente trazendo todo mundo assim, do Brasil como um hub assim, do artesanato, do trabalho autoral, assim, de tudo que a gente faz de melhor aqui. O Ceará vai ser um momento que o Ceará vai estar na vitrine do Brasil e do mundo, porque tem muita gente até de fora do Brasil que vem visitar a FENASP, porque é uma oportunidade única de você encontrar artesão do Brasil inteiro, porque quando você adquire uma peça de artesanato, você adquire a história, a cultura daquele povo e a exclusividade, né? Porque não existe um artesanato igual ao outro. Então, isso faz com que a gente incentive que o artesanato não pare, a gente cultiva a arte de geração em geração. Toda essa questão da identidade cultural por trás de cada peça, né, Estela? Mas a gente tem que falar também. É um evento para fazer negócio também, né? Muito negócio. Nós temos os primeiros 3 dias. Primeiro dia, ele é o dia do comprador, aquele comprador profissional que é dono de pousada, de hotel, de restaurante, de galerias de arte, que eles vêm comprar esses produtos porque é uma oportunidade de comprar direto do artesão, né, sem atravessadores. E nos dias 5 e 6, a gente tem a rodada de negócios, aonde vem compradores do Brasil inteiro. E por ser um grande evento de negócio, todo o visitante é um grande comprador, porque é impossível você vir para a FENASP e não levar uma lembrancinha, né, para casa. É uma data estratégica, que é setembro, você já pode começar a se preparar para as festas de final de ano. E aonde você compra exclusividade, a diferença, o carinho de cada artesão feito pelas próprias mãos direta para você. Agora eu quero um spoiler para a gente encerrar aqui nossa entrevista. Estelinha, o que é que tem de novidade para esse ano, assim, preparada para o público que vai para a FENASP? Olha, sempre é o artesanato, porque o nosso artesão, ele é assim o nosso grande artista. Mas esse ano a gente vai ter um show nacional que vai trazer aquela nostalgia dos anos áureos, né, com o The Fevers. Vamos ter um festival de música autoral, que vai ser a grande cereja do bolo. As nossas inscrições eram até dia 17, mas já estourou, gente. É tanta gente se inscrevendo e do Brasil inteiro. É isso, o Destaques fica por aqui. A você, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.